Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Estamos mais uma vez aqui para um resumo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Assim que não saia, fique aqui até o final que você vai ver que tem uma mensagem maravilhosa de Deus para cada um de nós. E o título da nossa lição hoje é Conhecimento Infinito e Finito. Vamos ler um versículo muito lindo em Salmo 147, versículo 5, que diz assim: Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então, o entendimento, a sabedoria de Deus é infinita. Se confiarmos nas promessas de que Deus deu em sua palavra, podemos avançar com segurança, apesar das dificuldades aparentes. O Senhor nos fornecerá ajuda por meio de homens que, impelidos pelo Espírito, suprirão nossa necessidade. O Senhor nos autoriza a orar e declara que ouvirá as orações daqueles que não investem em sua própria sabedoria finita, mas no poder infinito. Ele será honrado por aqueles que se aproximem dele e o servem fielmente. Um versículo maravilhoso também está em Isaías 26:3, que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Que palavras profundas e sagradas Deus dirige aos seus filhos? Vamos ver um versículo no livro de Salmos, capítulo 107, e o versículo é o 43. Diz assim: Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Então, quais são essas palavras sagradas e profundas que Deus dirige aos seus filhos? Que quem é sábio vai observar, vai olhar as coisas e vai então compreender as benignidades do Senhor. Se nós lemos o livro de Salmos, o capítulo 107, os versículos anteriores, está falando praticamente da natureza, das maravilhas de Deus na natureza. Então, se nós observamos esta natureza e nós somos sábios, vamos compreender as benignidades do Senhor. Mas tem pessoas que elas não são sábias, porque mesmo vendo tantas maravilhas na natureza, eles não compreendem essas benignidades do Senhor. A notinha nos diz: se a mente se aplica à tarefa de estudar a Bíblia e o entendimento, aqui diz, o entendimento se fortalecerá e as faculdades de raciocínio se desenvolverão. Olha que interessante. Então, se nós aplicamos nossa mente à tarefa de estudar a Bíblia, então o entendimento vai se fortalecer e a nossa faculdade de raciocínio vai se desenvolver. Logicamente, nós precisamos ter sabedoria, para estudar a Bíblia. A gente não pode ficar sem fazer os nossos deveres diários só por dedicar o tempo todo para a Bíblia. Nós precisamos ser pessoas sábias, saber que Deus está em tudo, mas que nós também precisamos fazer nossas coisas. A palavra de Deus também nos ensina a cumprir com os nossos deveres do dia a dia. Então, devemos sim ter um tempo todo dia para estudar a palavra do Senhor, mas não devemos deixar nossos deveres diários de lado também. Vamos para a segunda pergunta. O que leva uma pessoa a admirar as maravilhas de Deus? Salmo 119, 27 diz: Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Olha que interessante. O que leva uma pessoa a admirar as maravilhas de Deus, segundo o versículo? Quando nós entendemos o caminho dos preceitos de Deus, então conseguimos falar das suas maravilhas. Quando entendemos o caminho dos seus preceitos.
Mas para entender o caminho dos preceitos de Deus, nós precisamos pedir a Ele. Aqui nós vemos que o salmista ele está pedindo, ele diz, faze-me entender. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos compreender. Somente Deus pode nos dar a sabedoria para que nós possamos compreender o caminho dos seus preceitos. E a nota também está nos dando umas dicas muito bonitas. Olha o que diz. O que leva uma pessoa a admirar as maravilhas de Deus? O amor da verdade e um senso de responsabilidade de glorificar a Deus são o mais poderoso dos incentivos para o desenvolvimento do intelecto. Então, nós podemos admirar as maravilhas de Deus quando nós temos amor pela verdade e também um senso de responsabilidade de glorificar a Deus. Aqui uma vez veio uma criança e ela me perguntou, por que vocês não dão glória a Deus? Eu perguntei para ele, eu disse assim, o que é para você dar glória a Deus? Aí eu falei, por que dar glória a Deus? Não é somente dizer glória a Deus, aleluia. É lógico que também se nós falarmos de todo o coração é muito bom. Mas dar glória a Deus não é somente em falar, mas sim em viver na nossa vida. Dar glória a Deus com os nossos atos, com as nossas palavras, com o nosso jeito de viver. Terceira pergunta. A que nível de conhecimento leva a sabedoria divina e por quê? Salmo 119, versículo 99 e 100 diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Então, a que nível de conhecimento leva a sabedoria divina e por quê? Leva a um nível de conhecimento mais alto do que ainda os mestres, os antigos. Por quê? Porque ali diz, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Porque guardo os teus preceitos. Não é só meditar, é também guardar. Esse guardar simboliza praticar, obedecer os preceitos de Deus. A notinha diz, fazei o primeiro interesse da vossa vida, o reunir princípios retos, nobres e elevados. Deus deseja que testifiqueis dele. Não quer que fiqueis silenciosos. Quer que sigais o caminho dos seus mandamentos. Vamos para a quarta pergunta. Qual é o duplo efeito que a instrução divina produz no ser humano? Qual é o duplo efeito que a instrução divina produz no ser humano? Salmo 119 e 130 diz: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Outra versão diz, a entrada das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, ela esclarece, ela nos faz entender. E ali na notinha também nos aumenta mais uma coisa, diz, estando a verdade no coração, não pode deixar de ter influência corretiva sobre o viver. Então, qual é o duplo efeito que a instrução divina produz no ser humano? Ela esclarece, ela nos faz entender e ela transforma, porque ela traz uma mudança de vida, ela corrige, né, os nossos defeitos, ela nos ensina a mudar o nosso estilo de vida errado para um estilo de vida que é correto, de acordo com a vontade de Deus. Vamos agora para a quinta pergunta. Segundo as Sagradas Escrituras, quando alguém é considerado sensato? Quando alguém é considerado sensato? Provérbios 14, 8 diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos insensatos é engano. Olha aí, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos insensatos é engano. O que quer dizer isso de que a sabedoria do prudente é entender o seu caminho? Por qual caminho eu estou andando? Será que eu estou... A Bíblia fala de dois caminhos, né? Um é o caminho estreito e outro é o caminho largo. A porta larga tem um caminho largo e o fim desse caminho é a perdição.
Tem também a porta estreita, com o caminho estreito, e o fim desse caminho é o que? É a salvação. Por qual caminho eu vou? Eu tenho que entender esse caminho pelo qual eu estou andando, porque se eu não entendo o caminho pelo qual eu estou andando, posso ir pelo caminho errado e chegar ao lugar errado. Posso estar andando pelo caminho largo, achando que estou indo pelo caminho estreito. Então, por isso é que diz ali que a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Como é que eu posso entender se o meu caminho está certo ou está errado? Pela palavra do Senhor. É aqui que nós estamos aprendendo. Por isso que diz que a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então é pela palavra de Deus que eu vou compreender como está sendo o meu caminho. E se o meu caminho está pelo lado errado, então se eu sou sábio, se eu peço de Deus sabedoria, o Senhor vai me dar sabedoria para tomar a decisão, me afastar do caminho largo e então ir agora pelo caminho estreito. Vamos agora para a pergunta antes da pergunta número 6, gostaria de ler um pouquinho a notinha da pergunta número 5, que diz assim: o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Diante de nós abre-se uma senda de contínuo progresso. Temos um objeto a alcançar, uma norma a atingir, que inclui tudo que é puro, bom, nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para a frente e para cima, rumo à perfeição do caráter. Então, devemos ter esse objetivo, essa meta tem que estar ali na nossa frente. E o nosso ideal é ter um caráter semelhante ao de Cristo. E para isso precisamos de esforço contínuo, progresso contínuo, não ir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, depois mais um pouquinho para trás, depois um pouquinho para frente. Não, assim Deus não quer. Nós temos que seguir em frente. Por isso o Senhor Jesus disse lá em Mateus 24:14, aquele que persevera até o final, esse será salvo. Temos que perseverar com aquela meta, com aquele objetivo. É lá que nós queremos chegar. Pergunta número 6. Quando é possível ser sensato ou prudente? O livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 5 diz: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Olha que maravilha! Quando é possível então ser sensato ou prudente? Quando buscamos ao Senhor. Porque aqui diz que os homens maus, eles não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor, eles entendem tudo. Então, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, vamos buscar ao Senhor, porque o Senhor vai nos dar sabedoria e vamos conseguir compreender o que ninguém mais no mundo pode compreender. Vamos ler a notinha. Antes de o homem se tornar realmente sábio, cumpre-lhe avaliar sua dependência de Deus e encher-se de sua sabedoria. Ele é a fonte de poder intelectual, bem como do poder espiritual. Os maiores homens que atingiram o que o mundo considera o máximo na ciência não são para se comparar com o amado João ou o apóstolo Paulo. Não são para se comparar. É quando se combinam a capacidade intelectual e a espiritual que se atinge a mais alta norma de varonilidade. Os que assim fizerem, Deus aceitará como cobreiros seus no preparo das mentes. Olhem que interessante. Então, o intelectual deve estar unido com o espiritual. Se eu sou somente intelectual, a minha sabedoria não vale. Tem que estar unida com o espiritual, porque é aí que está a verdadeira sabedoria. E para que eu possa ter essa verdadeira sabedoria, por isso diz aqui, antes que o homem seja totalmente sábio, cumpre-lhe avaliar sua dependência de Deus e encher-se de sua sabedoria. Se eu sou uma pessoa que gosto muito de ensinar, mas a minha oração é pouca, eu não dependo de Deus, como é que eu posso ensinar aos outros se eu não tenho a sabedoria dele? Eu preciso me encher primeiro da sabedoria que vem do alto para que eu possa também compartilhar com os outros. Preciso depender, preciso ser humilde, não orgulhoso.
porque o orgulho não nos leva a nada, o orgulho não ajuda nós a compreender a sabedoria de Deus. Pergunta número 7. No entanto, quão limitada é a compreensão humana? Quão limitada é a compreensão humana? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Quero ler aqui na minha versão também, porque está um pouquinho diferente. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 11, que diz assim, ó: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, é limitada a nossa compreensão? É limitada, porque a nossa sabedoria, como nós vimos desde o começo, é finita, e a de Deus é infinita. A nossa sabedoria tem fim, a de Deus não tem fim. A notinha diz: as palavras "e vos darei um coração novo", que estão em Ezequiel 36, 26, querem dizer: e vos darei um novo entendimento. Esta mudança de coração é sempre seguida de uma clara concepção do dever cristão, do entendimento da verdade. A clareza de nossa visão quanto à verdade será proporcional à compreensão que tivermos da palavra de Deus. Aquele que dá às Escrituras esmerada atenção, estudando-a com oração, obterá uma clara compreensão e um perfeito discernimento, como se, volvendo-se para Deus, houvesse atingido um mais elevado grau de inteligência. Então, a clareza que eu tenha da Bíblia, da palavra de Deus, vai depender do quê? Aqui está dizendo que depende, vai ser proporcional, né, à compreensão que eu tenha da palavra de Deus. A minha clareza vai depender da compreensão que eu tenho da palavra de Deus. Aquele que dá às Escrituras esmerada atenção, estudando com oração, obterá uma clara compreensão e perfeito discernimento. Às vezes nós nos contentamos porque lemos todos os dias a Bíblia, ou talvez escutamos um áudio da Bíblia, né? Mas é preciso que nós, com oração, que estudemos com oração, pedindo a Deus sabedoria. Logo diz aqui, estudando-a com oração, então aí o Senhor vai nos dar a compreensão, pedindo a sabedoria. Lembram aquela pergunta que a gente viu que diz: faze-me entender o caminho dos teus preceitos, Senhor. Eu posso pegar essa palavra aqui, tem gente que conhece muito a Bíblia, de capa a capa, mas não entende a mensagem que está nela. São eruditos, né, em conhecimento teórico, teológico. Mas se eles não têm essa comunhão com Deus, não vão compreender a palavra de Deus, né? Então, por isso é tão importante que nós possamos compreender que Deus, o conhecimento de Deus é infinito e o nosso é finito. Para que nós possamos ter a verdadeira compreensão da palavra de Deus, nós devemos ser sábios. Mas sábio segundo Deus, nós vimos aqui que o sábio é aquele que busca o Senhor de todo o coração. Devemos ser tementes de Deus, devemos pedir a Deus que nos faça entender o caminho dos seus preceitos, devemos buscar ao Senhor, devemos refletir qual é o caminho em que nós estamos andando, para que possamos nos desviar do mau caminho e andar pelo caminho de Deus. E aí nós vamos ter resultados. Se nós somos verdadeiros filhos de Deus, se estudamos a palavra com oração, se procuramos a sabedoria infinita, o conhecimento infinito, o Senhor vai esclarecer a nossa mente, vai desenvolver o nosso intelecto, o nosso raciocínio. Nós poderemos compreender melhor a palavra do Senhor e a nossa vida será mudada, porque ninguém que conheça a palavra de Deus vai continuar vivendo do jeito errado que vivia antes. E a palavra do Senhor, ela é progressiva. Enquanto mais aprendo, mais muda a minha vida. É assim que tem que ser.
Se meditamos e guardamos os mandamentos de Deus, também segundo esta lição, nós seremos mais sábios do que os nossos mestres, do que pessoas antigas. Podem ter muito conhecimento, mas se eles não têm o temor de Deus, se não buscam o Senhor, não têm o entendimento que nós temos. A nossa compreensão é limitada, mas a de Deus é ilimitada. Por isso é que precisamos depender totalmente do nosso Deus. Querido amigo e querida amiga, irmão e irmã, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos todos os dias buscar essa sabedoria que vem do alto, para que a nossa sabedoria finita possa ser juntada com a sabedoria infinita e assim cada dia possamos ser mais sábios, não segundo os seres humanos, mas segundo Deus. Amém.